Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Meu nome é o Anderson Mello e eu vou acompanhar você hoje na aula de língua portuguesa. Nós vamos falar de concordância verbal e tipos de sujeito. É um tema que cai muito em prova. Por quê? Porque a flexão do verbo só acontece de acordo com o sujeito. Então é imprescindível que você saiba muito bem como identificar o sujeito para que você possa, por dois motivos, fazer a flexão do verbo e, além de fazer a flexão do verbo, você precisa saber para fazer a pontuação adequada. Então, essa aula é importantíssima. Anote, tome nota, porque a gente vai tratar de vários aspectos que podem ser fundamentais para a sua aprovação. Vamos lá? Na aula de hoje, então, a gente vai tratar de concordância verbal, qual é o princípio da concordância verbal. Vamos falar de sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Você que já estudou isso, você que já tem uma noção de tipos de sujeito, você sabe que ainda há o sujeito oculto, elíptico ou desidencial. Esse sujeito eu não coloquei na aula de hoje porque ele não tem grande relevância para a flexão verbal, para a concordância verbal. Então, é importante para as questões quando analisam sujeito apenas, mas para os aspectos de concordância verbal ele não tem grande relevância, tá bom? Por isso que nós vamos tratar apenas desses outros 4 tipos de sujeito. Vamos lá. Qual é a lógica da concordância verbal? Um verbo, em regra, se flexiona de acordo com o sujeito. Então, o verbo, ele só faz a flexão, em regra, de acordo com o sujeito. Daí que eu preciso estar muito atento para identificar o que é o sujeito. Inclusive, algumas gramáticas dizem que sujeito é o termo que gera a flexão do verbo. Então, se o sujeito ele gera a flexão do verbo, é importantíssimo que eu identifique o que é sujeito na minha frase. Eu poderia pensar também que, além de o sujeito gerar a flexão do verbo, o sujeito também é um termo que pratica, ou seja, ele é agente, ou um termo que é paciente. Ou seja, ele sofre a ação. Então, o sujeito ou é agente ou é paciente. Então, ou ele pratica ou ele sofre a ação. Mas o mais importante é eu perceber que esse termo gera a flexão do verbo. Tudo bem? O sujeito simples é aquele sujeito em que há apenas um núcleo. O que significa, o Anderson, quando você fala que eu tenho apenas um núcleo nesse meu sujeito? Significa que tem apenas um elemento central que gera a flexão do verbo. Esse elemento central normalmente é modificado por outras coisas que estão ao redor dele. Mas o núcleo é o elemento que gera a flexão do verbo. Olha essa frase aqui. A vida exige coragem, sem ela nada se faz. Ou seja, eu tenho um verbo e o termo a vida é o que gera a flexão do verbo. Porque se fosse aqui as vidas, como é que ficaria o meu verbo? Exigem. Então, esse sujeito simples, que tem apenas um núcleo, gera a flexão e aqui eu tenho um sujeito simples. Uma outra coisa que eu quero que você perceba é que, como ele é núcleo, existem elementos que estão ao redor, como eu disse aqui para você, ó. Aqui. Então, qual é o elemento que está ao redor dele? O artigo. Assim como se eu falasse assim, ó, as vidas felizes. Agora, eu teria 2 elementos que estão ao redor de quem? De vida. Então, perceba que vida é o elemento central. Esses outros elementos que estão ao redor aparecem por conta de vidas. Tudo bem? Então, levou o meu verbo, ficou com o meu verbo no singular, assim como nada se faz, o verbo também ficou aqui no singular. Olha esse outro exemplo. Deixa eu apagar aqui para você perceber um aspecto bem importante agora com esse novo exemplo. É porque aqui o cardume seguia seu fluxo. Cardume, que é o núcleo desse meu sujeito simples, porque tudo isso daqui é o sujeito simples. Cardume é um substantivo que denota algo coletivo, então é um substantivo coletivo. Ele denota que existe mais de um elemento, não é? Cardume aqui denota vários peixes. Então, quando eu tenho aqui cardume, o verbo, por mais que
a ideia seja de coletivo, ele permanece no singular. Porque aqui o substantivo, o núcleo dele, é singular. Por mais, então, que seja a ideia de plural, o verbo permanece no singular porque a forma é singular. Tudo bem? E eu quero muito que você tenha essa atenção. Quando, por mais que eu tenha uma ideia plural, o verbo ele tem que se flexionar com a forma, com a estrutura, porque é assim que a gente faz análise sintática. A análise sintática não é feita muito em primeiro plano com a ideia. A análise sintática é feita em primeiro plano com a estrutura. Por isso que a gente precisa estar atento à forma da palavra. Porque se nesta frase aqui, o cardume seguir seu fluxo, eu colocasse, por exemplo, os peixes, aí agora a forma está o quê? No plural. Logo o verbo iria para o plural. Tudo bem? Olha esse próximo exemplo aqui. Nenhuma das pessoas lhe mostrou a verdade. Quando eu tenho nenhuma, apesar de eu não saber quem é o nenhuma, quem é o agente, quem é que praticou essa ação de mostrar, aqui há uma estrutura que representa quem praticou essa ação de mostrar. Seria parecido se eu falasse assim, alguém lhe mostrou a verdade. É a mesma coisa. Ou seja, por mais que eu não saiba quem é o alguém, quem praticou essa ação de mostrar, o sujeito de mostrar é alguém. E é um sujeito simples. Por que eu estou querendo fazer a questão de ressaltar o nenhuma e o alguém? Porque a ideia pode até ser de indeterminação. Eu não sei quem praticou essa ação. Eu não sei quem foi o agente da ação verbal. Só que eu quero que você perceba que, por mais que eu não consiga identificar quem é o agente, o alguém ou o nenhum, eles estão na posição, eles estão ali na estrutura apresentando a função de sujeito. Tanto é que eu poderia substituir o alguém por João. João lhe mostrou. Maria, Maria lhe mostrou. Então, apesar de ter uma ideia de indeterminação, porque na verdade eles são pronomes indefinidos, eles marcam a estrutura e por isso, se eles estão marcando ali a estrutura, esses termos são núcleo do sujeito, ok? E, consequentemente, se ele é núcleo do sujeito, é ele que gera a flexão do verbo. Por isso aqui, nenhuma das pessoas lhe mostrou. Por isso que o nenhuma está aqui uma ideia singular e o verbo também fica aqui no singular. Seria errado eu falar nenhuma das pessoas mostraram. Não é possível, porque mostraram, o núcleo desse verbo não é, o núcleo, perdão, desse sujeito, o núcleo da oração, perdão, não é pessoas. O núcleo é, em verdade, nenhuma. Tudo bem? Então não posso fazer a flexão em mostraram. Muito bem. Sujeito composto, agora, eu vou ter dois núcleos ou mais. Então, olha esse exemplo. O magistrado e a sua família pediram ajuda. Então, o primeiro núcleo, magistrado. O segundo núcleo, família. Veja que o aparece para acompanhar esse termo. O sua aparece para acompanhar esse termo. Então, eu tenho dois núcleos, magistrado e família, e dois elementos que acompanham, que estão ao redor desse núcleo. Daí, então, que aqui, toda essa estrutura é um sujeito composto. E o que acontece aqui, em regra, com o sujeito composto? Ele vai fazer a flexão no plural. O magistrado e a sua família pediram ajuda. Tudo bem? Não posso pensar em querer fazer a flexão aqui só com esse mais próximo. Jamais. Aqui eu preciso fazer a flexão com os dois núcleos. Assim como os deputados e senadores discursaram no encontro. Deputado é o núcleo 1, senador é o núcleo 2. Então, os deputados e os senadores, tudo isso daqui é o meu sujeito composto. Qual é a consequência disso? O verbo, ele fica o quê? No plural. Ok? Questão de prova, para a gente analisar. Há pleno atendimento às normas de concordância verbal na frase. O tempo de antes de nascer e o de depois de morrer constitui incógnitas indevassáveis à percepção humana. Então, olha aqui. Para eu perceber a flexão do verbo, eu preciso analisar o que antes? O sujeito. Então, sempre quando você quiser perceber aspectos de flexão,
você precisa identificar o sujeito desse verbo. Qual é o sujeito do verbo constituir? É o tempo de antes e o tempo de depois de morrer. Se eu tenho o tempo de antes e eu tenho o tempo de depois, significa que eu tenho o quê? Dois núcleos. Dois núcleos. Porque quando eu tenho essa estrutura aqui, ó, eu tempo significa que esse artigo está acompanhando o quê? Um núcleo. Eu tempo de depois de morrer constituem. Então aqui não é constitui, e sim constituem. Constituem incógnitas indevassáveis à percepção humana. Por isso que não há pleno atendimento às normas de concordância. Daí que o item, a questão é o quê? Ela é errada. A questão ela é errada. Tudo bem? Porque aqui eu tenho dois núcleos. Agora seria diferente se eu falasse assim, ó, o tempo de morrer e de nascer, por exemplo. O tempo de morrer e de nascer. Aí agora eu teria apenas um núcleo. Porque esse termo aqui, ó, não tem um novo núcleo. Esse termo aqui ainda está relacionado a esse mesmo núcleo, assim como esse termo que se relaciona a esse núcleo. Então, seria diferente. Aqui eu só tenho um núcleo, então o tempo de morrer e de nascer constitui. Nesse caso, não. Se ele usou o, é porque tem um substantivo aqui. Se há um substantivo, se há um novo núcleo, o verbo, então, aqui tende a ir para o plural, porque aqui é um sujeito composto. Tudo bem? Sigamos. Um aspecto muito importante no sujeito composto, eu quero que você esteja atento, é sobre a possibilidade de construção de um sujeito composto, desse sujeito composto pós-posto. O que significa um sujeito composto pós-posto? É quando o sujeito composto está depois do verbo. Se você observar, deixa eu voltar aqui para você perceber. Se você observar aqui, o sujeito composto, o magistrado e sua família, esse sujeito está antes do verbo, tá? Antes do verbo. Nesse caso agora, não. O sujeito composto estará o quê? Depois do verbo. Quando isso acontece, eu tenho duas possibilidades de flexão do verbo. O verbo ele pode se flexionar de acordo com o núcleo mais próximo. Núcleo mais próximo. E ele pode concordar também com a totalidade, que é a concordância lógica. Então, quando eu falo aqui, ó, saiu do encontro o cientista e o empresário, veja que o cientista e o empresário é o meu sujeito composto. Cientista é o núcleo 1, empresário é o núcleo 2. Então, eu tenho dois núcleos, tem um sujeito composto e ele está depois do verbo. Então, eu posso fazer a flexão o quê? Com o núcleo mais próximo. É isso daqui. É a chamada concordância atrativa. Ou eu posso fazer a flexão com a totalidade, cientista e empresário. Então, o verbo fica o quê? No plural. E aí é a concordância lógica. Agora, só uma observação para você. Significa, se eu faço a flexão só com o termo mais próximo, que apenas esse termo mais próximo praticou a ação? Não. Então, significa que só o cientista saiu? Não. Significa que tanto o cientista quanto o empresário saíram. A questão é apenas gramatical, é apenas sintática. Eu apenas estou fazendo a flexão com o termo mais próximo. Mas não deixa de os dois termos terem praticado a ação de sair. Beleza? Tudo bem? Próximo tipo de sujeito, ainda falando sobre sujeito composto, só falar um detalhe bem importante para você, que é quando esse sujeito composto, tá vendo aqui? Ele é formado por verbos. Se você observar, o cientista, ou empresário, ou ainda magistrado, família, deputado, senador, todos foram casos, exemplos de substantivos. Aqui eu quero falar para você, refinar o seu conhecimento, de quando eu tenho o sujeito formado por verbos. Tá vendo aqui, ó, dirigir e falar. Quando eu tenho o sujeito formado por verbos, então aqui eu tenho o verbo
e aqui o verbo 2, tudo bem? Verbo 1, verbo 2. O que vai acontecer com o verbo aqui dessa oração? Ele vai ficar no singular, em regra. Então, dirigir e falar configura imprudência. E não dirigir e falar configuram, não. Porque o sujeito deste verbo aqui é formado por verbos. Tudo bem? Então, o sujeito deste verbo é formado por outros dois verbos. Logo, o verbo fica no singular. Assim como ó, que o amor é importante, verbo 1, e que a sociedade precisa, verbo 2, de auxílio, está evidente. Então, qual é o sujeito de está evidente? O que está evidente? Esses dois aspectos aqui, ó. Que o amor é importante, frase 1, que a sociedade precisa de auxílio, frase 2. Então, quando eu tenho dois verbos, sendo sujeito de um outro verbo, o que acontece com esse verbo? Ele fica no singular em regra. Singular, ele vai ficar em regra. Agora, se esses verbos desempenham ações opostas, acordar, dormir, o verbo ele vai para o plural. Então, só voltar para você perceber um detalhe, ó. Dirigir e falar não são ações opostas. Que o amor é importante, que a sociedade precisa de auxílio, não são ações opostas. Então, o verbo fica no singular. Tá vendo? Dirigir e falar configura. Agora, acordar e dormir são ações opostas. E aí, portanto, o verbo vai para o quê? Para o plural. Uma outra possibilidade de o verbo ir para o plural, ainda com esse sujeito composto, é se eu transformar o verbo em substantivo. O beber e o falar. Agora, beber não é mais verbo, agora beber é substantivo. Agora, comer é o quê? Substantivo. Então, se eu transformar isso daqui, esse elemento que era verbo, em substantivo, por meio do artigo, o beber e o comer, aí agora eu entro na regra geral de concordância. Então, o beber e o comer necessitam, o verbo vai para o plural. Agora, atenção, se eu falasse para você, então, em vez de o beber e o comer necessitam, se eu falasse para você assim, beber e comer, aí agora são verbos, e se são verbos, eles não denotam ações antagônicas, né? Beber e comer não são ideias antagônicas, opostas, e aí, portanto, o verbo ele vai para o singular. Beber e comer necessita. Tudo bem? Isso é uma possibilidade de construção. Eu colocar um determinante próximo a esse verbo para ele ser transformado em substantivo. Porque aí, se ele é transformado em substantivo, a gente vai para a regra de flexão do verbo. Tudo bem? Olha um outro caso aqui também que eu transformei o verbo olhar, falar. Quando eu coloco o meu, eu também transformo olhar e falar em o quê? Em substantivo. Nesse caso, então, ó, meu, que são pronomes, aqui eram artigos, aqui são pronomes, esses pronomes transformaram o verbo em substantivo. E aí, qual vai ser a consequência? O verbo vai para o plural. Meu olhar e meu falar demonstram meu espírito. Agora, se fosse olhar e falar, como é que ficaria a flexão? Demonstra. Tudo bem? Porque não são ideias antagônicas. Então, olhar e falar demonstra. Muito bem, isso é bem importante. Quando cai, normalmente as pessoas têm dúvidas sobre esse aspecto aqui e você agora não terá mais dúvidas sobre isso. Vamos para o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele pode acontecer basicamente em 3 possibilidades. Eu trouxe para você apenas uma possibilidade, porque é essa possibilidade que é mais relevante para os aspectos de concordância verbal, tudo bem? Que é quando eu tenho o verbo junto ao se. Acho que você já viu várias vezes isso em questão de prova, verbo mais o se. E o que a gente vai ter de observar muito seriamente para observar se acontece indeterminação do sujeito? A gente vai ter de observar a transitividade do verbo, ok? Então, quando eu tenho aqui, ó, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, eu tenho casos de sujeito que indeterminado. Então, quando eu tenho um verbo mais o se, eu tenho de observar, primeiro passo é
a transitividade do verbo. Transitividade do verbo. E o segundo passo, eu vou observar o quê? O sentido que é estabelecido. Então, primeiro passo, transitividade. Se eu tenho, então, um verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, eu tenho de estar atento porque pode ser caso sujeito indeterminado. Agora, o que é um verbo transitivo indireto? Verbo transitivo indireto, para você que não se lembra, é um verbo que pede um complemento, só que esse complemento ele vem preposicionado, mas a preposição ela aparece por conta do verbo. O verbo exige uma preposição. Tudo bem? Então, o verbo exige preposição e exige uma preposição que acompanhada do seu complemento. Preciso de ajuda. Preciso, verbo transitivo indireto, de ajuda. Então, é um complemento que aparece com preposição, ok? Necessito de auxílio. De, apareceu a preposição, e esse de auxílio é o complemento do verbo, ok? O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não precisa de complemento. O significado dele já basta, esse verbo já basta em si. E o verbo de ligação é um verbo que denota estado, característica, ok? Então vamos aqui a esses exemplos, ó. Assiste-se a bons filmes. Então, quando eu assisto a algo. Eu não assisto algo como você pode ter pensado. Eu não assisto o jogo, eu assisto ao jogo. Então é um verbo transitivo o quê? Indireto, a bons filmes, objeto indireto. Lê-se pouco. Então aqui, ó, eu estou só dizendo que lê, alguém lê. Não se sabe quem lê, mas aqui apenas alguém lê. Então, verbo intransitivo. É feliz, eu estou dando a característica, feliz. Então, verbo de ligação. Quando eu tenho esses três verbos, eu tenho de estar atento, porque pode haver o sentido de indeterminação. E nesse caso, veja, você não sabe quem é que pratica a ação verbal. Ou seja, qual é o sentido que eu quero que você observe? Se o sentido é de se você sabe quem pratica essa ação verbal ou se você não sabe quem pratica essa ação verbal. Você sabe quem é que pratica a ação verbal de assistir a bons filmes? Não se sabe. Você sabe quem pratica a ação de ler pouco? Não se sabe. Você sabe quem é a ideia de feliz, de ser feliz? Também não é possível saber. Então, como aqui eu não consigo determinar o agente, então não é possível determinar o agente, ou o paciente, ou seja, eu não consigo identificar o sujeito, esses três casos representam um sujeito indeterminado. Qual é a consequência disso que é importantíssimo para a flexão verbal? Esses verbos ficam o quê? No singular. Por que eles ficam no singular? Vamos raciocinar. Se um verbo ele vai para o plural, é porque tem um sujeito no plural. Não é? Essa não é a lógica? Um verbo só vai para o plural de acordo com o seu sujeito? Por que aqui, então, esse verbo fica no singular? Porque não tem um sujeito explícito. Eu não consigo identificar o sujeito dessa oração. Então, se eu não consigo identificar sujeito, eu não posso fazer flexão do verbo. Ok? Então, assiste-se a bons filmes, eu não sei quem é que pratica a ação de assistir. Logo, o C é indeterminação do sujeito. O C, indeterminação do sujeito. E esse C, mais uma vez, índice de determinação do sujeito. Ok? Olha essa frase, essa questão de prova. Na frase a seguir, ocorre a oração cujo sentido é indeterminado. Trata-se, porém, de uma partilha instável. Ora, quando eu trato, qual é o nosso combinado? Primeiro olhar a transitividade. Então, qual é a transitividade do verbo tratar? Quando eu trato de algo. Quando eu trato de algo, ó. Então, esse verbo é transitivo indireto. A ideia é, você sabe quem é que trata? Porque o segundo passo é analisar o sentido. Você sabe quem trata? Ou a ideia está indeterminada, está genérica? Aqui a ideia está genérica, então esse C é indeterminação do sujeito. De fato, então, aqui há uma ideia indeterminada. Logo, de uma partilha instável é o meu objeto indireto. Tudo bem? Ok? E aí, então, na frase seguinte, ocorre a oração com o sujeito indeterminado, a questão é certa, a questão é correta. Tudo bem? Questão correta. Muito bem.
Ó, eu quero que você perceba aqui, precisa-se de servidores públicos experientes. Quando eu tenho precisa-se de servidores públicos experientes, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto, porque quando eu preciso de algo. Esse ser é indeterminação do sujeito porque você não sabe quem pratica a ação de precisar. Você não sabe quem precisa. Você não sabe se é o STJ, você não sabe se é o STF, o Ministério Público, você não sabe quem, ou é a administração pública, talvez. Então, você não sabe quem pratica a ação de precisar. Tudo bem? Logo, é uma indeterminação do sujeito e de servidores públicos é um objeto indireto. Ok? Aí, pergunta, eu poderia falar, precisam-se de servidores públicos? Não posso fazer a flexão desse verbo. Por que eu não posso fazer a flexão do verbo? Porque de servidores públicos não é o sujeito, de servidores públicos é o quê? O objeto indireto. Então, se eu não sei quem pratica a ação de precisar, esse verbo é transitivo indireto, eu não tenho sujeito, não posso fazer a flexão, ok? Um outro detalhe que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte: se eu tivesse a frase precisa de servidores públicos, eu ainda teria um sujeito indeterminado? Não teria sujeito indeterminado. Aqui, para a gramática, significa que eu tenho um sujeito oculto. Anderson, mas eu não sei quem é que precisa. Sim, mas para a gramática significa que aqui, antes desse termo, tem um contexto, existe um contexto em que é possível recuperar e a gente saber quem é que precisa de servidores públicos, ok? Então, para a gramática, quando esse verbo está aqui, precisa de servidores públicos, significa que alguém precisa, que está aqui expresso antes desse verbo, quem precisa de servidores públicos. Ou seja, o que eu quero mostrar para você? Qual é a diferença entre as duas frases? Aqui não tem ser, aqui tem ser. Então, o que indetermina o meu sujeito, de fato? O ser. O ser, por isso que ele recebe esse nome de índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. É o ser que traz a indeterminação. Agora, precisa-se de servidores, agora é um sentido genérico, um sentido indeterminado. Tudo bem? E eu não quero que você confunda esse aspecto de sujeito indeterminado com esse outro aspecto aqui, por isso dessa atenção, desse bonequinho bonitinho aqui levantado, falando para você ter atenção. Não confunda aqueles casos de verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação com esses dois casos, que é verbo transitivo direto e verbo bitransitivo. Tudo bem? Quando eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo mais o ser, agora é possível localizar o sujeito. Eu vou ter um sujeito paciente. E vamos raciocinar juntos aqui. Se eu tenho sujeito, mesmo sendo paciente, qual vai ser a consequência lá para o verbo? Porque lembra, quando eu tinha um sujeito indeterminado, eu não conseguia saber quem praticou, ou quem praticava, ou quem sofria essa ação, certo? Logo, eu não podia fazer a flexão do verbo. Agora, se eu consigo identificar quem pratica essa ação, ou quem sofre, no caso aqui eu consigo identificar quem sofre essa ação, eu consigo, portanto, fazer flexão do verbo. Então há uma grande diferença e as bancas examinadoras adoram colocar esses verbos aqui, principalmente esse com que tem sujeito, sem flexão. E eu não posso ter um verbo sem flexão se o seu sujeito está flexionado no plural. Tudo bem? Olha isso aqui. Então o que é um verbo transitivo direto? É aquele verbo que pede complemento. E o que é um verbo transitivo direto e indireto? Ele pede complemento, vai vir um complemento sem preposição e outro complemento com preposição. Olha esse exemplo aqui, ó. Compram-se salas. O verbo comprar é um verbo transitivo direto. E, mais uma vez, o que a gente vai analisar primeiro, então, a transitividade, como eu fiz aqui. Mostrei para você que é transitivo direto. E o segundo aspecto, o sentido. Quando eu falo sentido, eu vou observar se aqui, nesse caso, acontece um sujeito paciente, ou seja, ele sofre a ação. Então, as salas, elas praticam a ação de comprar ou elas sofrem a ação de serem compradas? Elas sofrem a ação e elas são compradas.
Por isso, então, que aqui salas é o meu sujeito. Logo, se o meu sujeito está no plural, qual vai ser a consequência? O verbo vai para o plural. Importantíssimo isso. Ó, discutiu-se o tema com afinco. Quando eu discuto algo. Verbo transitivo direto, primeiro passo, transitividade. O tema, ele discute ou o tema é discutido? O tema é discutido. Então, aqui, segundo passo, sujeito paciente. Logo, o tema é o meu sujeito paciente. E se o meu sujeito está no singular, qual vai ser a consequência? O meu verbo fica no singular. Mais um exemplo. Doaram-se roupas ao homem. Qual é a ideia? Então, primeiro, transitividade, bitransitivo. Roupas. As roupas doam ou as roupas são doadas? As roupas são doadas, sujeito paciente. Então, aqui é um sujeito paciente. Então, se o meu sujeito está no plural, qual é a consequência? O meu verbo vai para o plural. Tudo bem? Importantíssimo isso. Daí, ó, resolveram-se problemas graves e falou-se dos temas apropriados. Porque em um caso eu tenho flexão e no outro caso eu não tenho flexão. Porque aqui é verbo transitivo direto, aqui é verbo transitivo indireto. Eu falei eu resolvi algo. Problemas graves resolveram ou problemas graves foram resolvidos? Problemas graves foram resolvidos. Então, aqui é um sujeito paciente. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo vai para o plural. Falou-se dos temas apropriados. A ideia é que os temas que falaram, os temas não falaram. Você sabe quem praticou a ação de falar? Você não sabe. Então, aqui esse é o índice de determinação do sujeito. Aqui é partícula passivadora, né? E dos temas é um objeto indireto. Olha uma questão de prova. Ocorre emprego de forma verbal na voz passiva. O que é a voz passiva? Então, é quando eu tenho um sujeito paciente. Então, a gente já viu. E pleno atendimento às normas de concordância. Vêem-se a ciência e o mercado como expressões de uma liberdade que sempre devem os homens estipular qual seja e atribuir e arbitrar como precisa funcionar. Então, vamos primeiro, ó, eu tenho esse aspecto de flexão e esse aspecto aqui de verbo para analisar se tem concordância, né? Se a concordância está correta. Primeiro, qual é o nosso combinado? Ver transitividade, depois analisar o sentido. Quando eu tenho aqui vêem-se a ciência, o verbo ver é um verbo transitivo direto. A ideia é, a ciência e o mercado veem ou a ciência e o mercado são vistos como expressões? A ideia, então, é que a ciência e o mercado são vistos. Logo, aqui é um sujeito o quê? Paciente. Logo, eu tenho o que aqui? Voz passiva. Então, aqui esse C é partícula passivadora. A ideia, então, é a ciência e o mercado são vistos. Logo, se eu tenho dois núcleos para o sujeito, o verbo vai para o plural. Vêem-se a ciência e o mercado como expressões de uma liberdade. Então, a primeira flexão está correta. Agora, a segunda tá assim, ó, que sempre devem os homens estipular. Quem é que devem? Olha aqui, ó, devem estipular. E aí devem, além de dever estipular, eles também devem o quê? Arbitrar. Quem é que devem estipular e arbitrar? Os homens, não é? Os homens, eles devem estipular e arbitrar como precisa funcionar. Então, os homens devem estipular e arbitrar. Se eu tenho um sujeito que está no plural, qual é a consequência? O verbo vai para o plural. Os homens devem estipular. Por isso que a segunda forma também está correta. Tudo bem? Então, a questão está completamente correta. Houve voz passiva e houve flexão, nos dois casos, adequadas. Houve flexão adequada. Tudo bem? Sujeito inexistente, que é o último caso de sujeito para a gente poder perceber se há ou não a flexão do verbo. Nesse caso aqui, eu trouxe dois tópicos para tratar com vocês sobre quando utilizar ou não, quando fazer ou não a flexão do verbo. Mas primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, a gente vai falar de sujeito inexistente. Se é sujeito inexistente, significa então que não tem sujeito. Se não tem sujeito, qual vai ser a lógica que a gente vai adotar? Eu não vou fazer a flexão do verbo. Não é? Lá no sujeito indeterminado, eu não consegui identificar quem praticou, quem sofreu a ação.
Consequentemente, eu não fazia flexão. No sujeito inexistente, se eu não tenho o sujeito, eu também não faço flexão, em regra, tudo bem? Então, olha aqui, ó. Os verbos haver e ser, quando eles tiverem um sentido de existir, ocorrer e acontecer, esses dois verbos, eles não têm sujeito. Se eles não têm sujeito, principalmente não, o verbo haver não fará flexão. Então, olha aqui, ó, há bibliotecas públicas que devem ser reformadas. Quando eu tenho há bibliotecas públicas, a ideia não é de que existem bibliotecas públicas. Então, o verbo haver, no sentido de existir, existem bibliotecas públicas, não tem sujeito. Então, aqui é um sujeito inexistente. Qual é a consequência disso? Eu não posso fazer a flexão do verbo haver. Eu não posso falar hão bibliotecas. Eu acho que você não faria isso. Não porque aqui está no presente, né? Mas se eu colocasse para você assim, ó, haverá, algumas pessoas eu acho que falariam aqui haverão. Haverão bibliotecas, e aí eu não posso. Por quê? Porque o verbo haver está no sentido de existir, e quando o verbo haver está no sentido de existir, ou ocorrer ou acontecer, não tem sujeito, e portanto, esse verbo fica sem flexão, ok? Olha os próximos exemplos. Houve movimentos separatistas no Brasil. Houve ou houveram? Houve, porque aqui o verbo haver está no sentido de quê? De ocorrer, de acontecer. E aí, então, não tem o quê? Flexão, porque o sujeito é, mais uma vez, o quê? Inexistente. Tudo bem? Então, o verbo haver, quando está no sentido de existir, ocorrer, acontecer, não tem sujeito. Essa ideia de não ter sujeito se refere, inclusive, para esse caso aqui, ó, quando eu tenho uma locução. Pode haver seminários interessantes em Brasília, ou deve haver pedaços de mim por todos os cantos. Nesses casos, eu permaneço com a ideia de que o verbo haver está no sentido de quê? De existir, ocorrer ou acontecer. Então, podem existir seminários, podem ocorrer seminários, podem acontecer, e aí, portanto, o verbo haver não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, o auxiliar fica o quê? No singular. Por quê? Porque não há sujeito. Tudo bem? Não há sujeito em nenhum desses casos. Quero voltar aqui rapidinho, só para falar para vocês agora sobre o verbo ser. Tá vendo aqui que eram no mínimo 100 pessoas? Eram, o verbo tá aqui no sentido de existir, ou seja, existiam ali 100 pessoas dentro da sala, não é? Existiam no mínimo 100 pessoas dentro da sala. Mas o verbo ser, ele ficou flexionado. E por que ele ficou flexionado? Porque é uma característica do verbo ser. Então, o verbo ser, ele se diferencia um pouco do verbo haver por isso, porque apesar de ele não ter sujeito, o verbo ser não tem sujeito, ele faz a flexão de acordo com o referente da frase que esteja no plural. Inclusive, eu quero que você guarde essa informação, porque daqui a pouco, no próximo tópico, eu vou voltar a falar sobre o verbo ser, que ele vai fazer flexão. Então, é uma característica do verbo ser fazer a flexão de acordo com o referente dele, tudo bem? Mas isso não significa que ele tenha sujeito. É uma especificidade do verbo ser, ok? Então, eram no mínimo 100 pessoas na sala. Só quero fazer uma outra observação. Aqui, ó, quando eu tenho há bibliotecas públicas, houve movimentos, em nenhum dos dois casos o verbo haver foi flexionado, certo? Agora, se eu colocasse existe, o verbo existir, teria que ficar aqui o quê? Existem bibliotecas. Existem, ocorreram movimentos. Por que agora o verbo existir e o verbo ocorrer foram flexionados? Porque agora existe o quê? Sujeito. Bibliotecas é sujeito, movimentos é sujeito. Bibliotecas é sujeito de existe, movimentos é sujeito de ocorreram. Então, o verbo haver não flexiona. Agora, esses verbos aqui, existir, ocorrer, acontecer, são flexionados porque na estrutura eles apresentam sujeito. Assim como pode haver seminários. Se eu colocasse podem acontecer seminários, o verbo, então, foi flexionado, porque agora eu tenho o quê? Sujeito, porque agora é o verbo acontecer. Deve haver, devem existir.
Tudo bem? Então, eu só estou fazendo isso daqui, essa ressalva para você que você perceba que a observação é sobre o verbo haver e o verbo ser. Esses verbos é que não apresentam sujeito. Esses daqui apresentam. E se eles apresentam sujeito, eles vão fazer o quê? Flexão de acordo com o elemento que eles acompanham. Pedaços, no plural. Devem existir pedaços. É complemento? Esses termos aqui são complementos do verbo? Não. Aqui são verbos intransitivos, não tem complemento. Tudo bem? Assim como aqui, ó. Existe verbo intransitivo, ocorrer, verbo intransitivo. Movimentos e bibliotecas é o sujeito de existir e de ocorrer. Tudo bem? Olha aqui, ó, uma questão de prova. Pela primeira vez havia no país uma região em que predominavam os homens livres que viviam de seu trabalho e não da exploração do trabalho alheio. Atentando para os aspectos da construção sintática do texto, observa-se que o segmento uma região em que predominavam os homens livres é o sujeito da forma verbal constante em havia no país. Então vamos lá. Esse verbo haver está empregado em que sentido? Pela primeira vez havia no país uma região. Então está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, o verbo haver, ele tem sujeito? Ele não tem sujeito, então não há sujeito. Não há sujeito. Se não há sujeito, eu não posso, então, fazer flexão, né? Por isso que eu não faço flexão. Quer que se fosse aqui, pela primeira vez havia umas regiões, o verbo permaneceria o quê? No singular. Pela primeira vez havia umas regiões. Não é? Então, não é sujeito, não é sujeito. Não há sujeito, porque o verbo haver está empregado no sentido de existir. Tudo bem? Só fazer uma observação para você. O verbo haver, quando está nesse sentido de existir, e o verbo ser, assim como esses próximos verbos que a gente vai tratar agora, eles são chamados de verbos impessoais. A prova ela não vai cobrar de você esse nome. Ela pode cobrar como conhecimento prévio. Por exemplo, o verbo impessoal X está empregado em determinado sentido. Entende? Ele não vai perguntar, esse verbo é impessoal. Mas às vezes como conhecimento prévio. Então, às vezes é importante saber esse nomezinho, tá? Verbo impessoal, então, é esse verbo que não apresenta sujeito, ok? Os próximos casos aqui, o próximo caso, na verdade, de sujeito inexistente é quando eu tenho o verbo fazer, ser, estar e haver, no sentido de tempo, e aí tempo de qualquer espécie. Pode ser tempo decorrido, pode ser tempo de clima, qualquer tempo, tudo bem? Então, quando eu falo, faz 2 semanas que ela não vem ao trabalho, o verbo fazer, que aqui está representado, ele indica tempo, um tempo decorrido. E esse verbo fazer, então, ele não tem sujeito, sujeito inexistente. Qual é a consequência do verbo que não tem sujeito, à exceção do verbo ser? Não fazer flexão. Tá vendo que não posso falar fazem 2 semanas? Inclusive, se um dia, meu filho e minha filha, você já escreveu isso na sua vida, faça um exame de consciência agora, vá se confessar. Porque não é fazem 2 semanas. É o quê? Faz 2 semanas que ela não vem ao trabalho. Ok? Faz 2 semanas. Assim como está quente aqui. Esse está, o sujeito de estar, é inexistente. Porque está é um verbo que denota tempo, não tem sujeito. Há dias que não sinto o perfume dele. Há dias é um sujeito também o quê? Inexistente. Porque o verbo haver aqui indica o quê? Tempo. E aí, ó, é 1 hora, são 2 horas, o verbo ser também está indicando tempo. Nos 2 casos eu tenho sujeito inexistente. Nos 2 casos eu tenho sujeito inexistente. Agora, qual é a diferença, qual é a especificidade sobre esse verbo ser aqui? É que ele faz flexão com referente. São 2 horas. Não é opcional, eu não posso falar é 2 horas, não. É obrigatória a flexão. Então, são 2 horas, são 3 horas. Então, por mais que eu não tenha sujeito, o verbo ser faz a flexão. Tudo bem? Vamos para nossa questão de prova, tá aqui. Problema semelhante ameaça programas voltados às minorias. No sistema proporcional, isso não acontece, pois todo sufrágio ajuda os demais postulantes da sigla ou aliança. Se é possível e desejável aprimorar o sistema eleitoral brasileiro, não faz sentido que, em nome desse intento, produzam-se retrocessos. No contexto em que foram empregados os verbos acontecer, acontece, que está aqui,
E o verbo fazer, faz, na linha 38, não faz sentido, são impessoais. Ora, primeiro que para um verbo ele ser impessoal, ele precisa não ter sujeito, ok? Segundo, o verbo acontecer é um verbo que não tem sujeito? Eu não disse isso para você. O que eu falei? Eu falei sobre o verbo haver. O verbo acontecer, existir e ocorrer, eles têm sujeito. Então, se eles são verbos que têm sujeito, eles não são impessoais. Tudo bem? Então, a primeira parte da afirmativa a gente já sabe que está errada. Segunda coisa, o verbo fazer, para ser impessoal, ele precisa indicar o quê? Tempo. Vamos voltar aqui no texto e ver se esse verbo fazer indica tempo. Então, se é possível e desejável aprimorar o sistema eleitoral brasileiro, não faz sentido. Esse verbo fazer está indicando tempo? Não indica tempo. Se ele não indica tempo, eu não posso dizer, então, que ele seja impessoal. E qual é o sujeito de acontece? Isso. Isso não acontece. Tudo bem? Então, a questão é errada. Questão errada. Tudo bem? Então, não são impessoais. Com isso, a gente termina a nossa aula de concordância verbal e tipos de sujeito. Eu aguardo você, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Um abraço, muito obrigado pela sua companhia.